Sente que está realmente vivendo ou apenas representando um personagem? Pensa comigo por um instante. Será que aquilo que você vive todos os dias é uma experiência de verdade ou só um papel que você aprendeu a interpretar? Porque quando a gente vive apenas para sustentar uma imagem, as experiências começam a perder sentido. Tudo fica vazio, raso, automático. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Então, hoje eu quero falar sobre o sofrimento psíquico da era digital. Muita gente sente que algo não vai bem, mas não sabe explicar exatamente o que. É uma ansiedade que parece estar sempre ali. Não tem um motivo claro, mas também não vai embora. É uma sensação constante de não ser suficiente, de estar sempre atrás e de nunca dar conta daquilo que tem para fazer. É uma dificuldade enorme de ficar em silêncio, de lidar com o tédio, com o vazio, com a falta. E talvez o mais difícil disso tudo é uma sensação de que a vida está perdendo sentido. Quando eu falo em esvaziar-se, não estou falando em abandonar o mundo, nem em jogar o celular fora e ir morar no mato. Esvaziar-se aqui significa algo bem mais simples, que é criar um pouco de espaço dentro da sua mente em meio a tanto estímulo, tanta informação, tanta conexão. Tudo isso tem gerado sofrimento. E para entender esse sofrimento, precisamos reconhecer algo importante. As tecnologias, as quais as pessoas têm utilizado constantemente, elas não são neutras. Quando eu digo que as tecnologias não são neutras, isso não é uma ideia abstrata ou teórica demais. Dá para perceber isso no nosso dia a dia. Toda tecnologia, ela incentiva certos modos de viver e, ao mesmo tempo, desestimula outros. Vou te dar alguns exemplos bem simples. Pensa no smartphone. O celular, ele incentiva você a estar sempre disponível, a responder rápido, a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas ele desestimula algo fundamental, a atenção prolongada, o silêncio, a presença inteira em uma única experiência. Por isso, ficar alguns minutos sem o celular já deixa tanta gente inquieta, não é verdade? Agora, pensa nas redes sociais. Elas incentivam a exposição constante da vida, a comparação permanente com os outros, a preocupação com a imagem e, ao mesmo tempo, desestimulam a privacidade, os processos lentos, as experiências que não podem ser mostradas. Se algo não vira postagem, parece que não teve tanto valor assim. As notificações funcionam da mesma forma. Elas incentivam a interrupção constante, a reação imediata, a sensação de urgência o tempo todo e desestimulam a concentração profunda, o pensamento contínuo, o descanso real. A mente não termina uma coisa e ela só pula para a próxima. As plataformas de streaming, como o YouTube, o Netflix, incentivam o consumo sem fim, a maratona, a dificuldade de parar e desestimulam a pausa, a escolha consciente, o tempo de silêncio entre uma coisa e outra. O próximo vídeo já começa antes mesmo de você decidir se quer continuar. Até os aplicativos de produtividade fazem isso. Eles incentivam a otimização constante do tempo, a sensação de que nunca se faz o suficiente, e desestimulam o ócio, o descanso sem culpa, os limites claros entre trabalho e vida pessoal. Descansar passa a parecer perda de tempo. E os aplicativos de mensagens como o WhatsApp? Eles incentivam a respostas imediatas, a presença contínua, a mistura entre trabalho, casa e lazer, e desestimulam o direito de não responder, o tempo de espera, a ausência legítima. Ficar offline começa a parecer falta de educação. Então, quando eu digo que a pergunta mais importante não é apenas o que eu faço com a tecnologia, é porque existe uma pergunta ainda mais profunda. O que esse modo de viver, estimulado pelas tecnologias, está fazendo comigo?
Elas não são apenas ferramentas que a gente usa quando quer. Elas moldam hábitos, comportamentos e até forma como a gente se percebe. Então, toda tecnologia incentiva certos modos de viver e desestimula outros. Por isso, uma outra pergunta muito importante não é só o que eu faço com o celular, mas sim o que o celular está fazendo comigo. Se olharmos para trás, a modernidade foi marcada pelas máquinas. O corpo era visto como uma máquina e, em muitos casos, como uma engrenagem. O tempo era controlado pelo relógio, tudo tinha horário, rotina, disciplina. Hoje, isso mudou. Vivemos a era da vida digital, não somos mais apenas controlados por regras, somos estimulados a nos otimizar o tempo todo. Não é mais obedecer, é desempenhar. Não basta fazer, é preciso mostrar que está fazendo. Isso muda completamente a forma como o mundo se organiza. Antes a vida era separada por espaços, casa, trabalho, escola, lazer. Hoje tudo se mistura. O trabalho invade a casa vira cenário de produtividade, o descanso é interrompido por mensagens e notificações. Estamos conectados o tempo todo e quase nunca em silêncio. A, a vida passou a acontecer na visibilidade. Tudo precisa ser mostrado, postado, registrado. A pergunta deixou de ser quem eu sou e virou como eu estou aparecendo. Grande parte do sofrimento na era digital tem a ver com isso, com a imagem, com a comparação constante, com a sensação de estar sempre sendo avaliado. E não é só isso. As redes também ampliam o ódio. Tem o ódio organizado, mas também tem o ódio do dia a dia, comentários agressivos, ataques, humilhações públicas. Isso não é inofensivo. Esse tipo de violência digital gera sofrimento real, adoecimento emocional e, em casos extremos, tragédias. As fake news também entram nesse cenário. Elas confundem, geram medo, criam desconfiança. A gente passa a não saber mais no que acreditar. E as bolhas digitais fazem com que a gente só veja o que confirma aquilo que já pensamos, empobrecendo o diálogo e radicalizando posições. Tudo isso impacta diretamente o sistema escolar. A escola, ela foi pensada para um outro tipo de atenção, para o silêncio, para a concentração. Hoje vivemos em um ritmo de dispersão constante. Nada parece interessante sem estímulo. Até tarefas simples precisam de algo tocando ao fundo. O silêncio, ele incomoda. Pense bem, as crianças, elas não nascem digitais. Elas aprendem a viver em uma cultura que valoriza a velocidade, a exposição e a conexão o tempo todo. E nesse cenário, a escola entra em crise e o próprio sentido do conhecimento também. Tudo isso mostra que estamos passando por uma mudança muito profunda na forma como nos percebemos. Durante muito tempo, a identidade era construída mais de dentro para fora. A pessoa se perguntava: o que eu penso, o que eu sinto, o que faz sentido para mim? E era no silêncio, na reflexão, no diálogo interno que alguém ia se formando. Hoje isso muda cada vez mais. A identidade, ela acaba vindo de fora para dentro. Ela se constrói a partir da imagem, da exposição, da reação dos outros. Um exemplo simples: antes você gostava de algo porque aquilo fazia sentido para você. Hoje, muitas vezes você começa a gostar quando aquilo é curtido, compartilhado ou validado. Outro exemplo: antes, um momento feliz bastava ser vivido. Hoje, ele parece incompleto se não for registrado, postado e reconhecido. A experiência perde força se não vira imagem. Até a forma como nós avaliamos muda. Em vez de perguntar:
isto é verdadeiro para mim, a pergunta vira: isso funciona para os outros? Isso gera engajamento? Isso é bem visto? O olhar que antes vinha de dentro passa a ser terceirizado. E é isso que marca a passagem do eu interior, que se constrói na experiência vivida, para o eu exposto, que depende da reação do outro para se confirmar. E quando o reconhecimento não vem, vem o vazio, a ansiedade, a sensação de não existir o suficiente. É verdade, a tecnologia nos libertou de muita coisa, mas também criou novos sofrimentos. Um sofrimento que não grita, mas cansa, que aparece como ansiedade, vazio, confusão sobre quem se é, uma dificuldade de simplesmente viver uma experiência sem precisar registrá-la, postá-la ou validá-la. E para encerrar, eu deixo você com uma pergunta simples, mas profunda. Você está vivendo ou apenas performando a própria vida? Talvez pensar nisso seja o primeiro passo para recuperar mais presença, mais profundidade e mais sentido em um mundo cada vez mais conectado e cada vez menos vivido. Um abraço para você e até o nosso próximo vídeo.